Boa noite. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Prazer estar com vocês mais uma vez nesse encontro abençoado. Quiserem preparando um copinho com água, uma garrafinha e deixando aí do lado para fluidificar no final do encontro. Abençoada noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Já já vamos começar. Já já vamos fazer a nossa prece. Boa noite a todos. Nosso encontro mensal. Que Deus os abençoe. Não esqueça da sua água para fluidificar. Está ok o som? A imagem tá boa? Estão me ouvindo bem? Maria querida, você já está por aí? Não esqueçamos de envolver nossa querida Maria em energias de luz, de parabéns, de bênçãos pelo aniversário completado ontem. Maria fez aniversário ontem, está de parabéns, está de novo ciclo. E a todos os aniversariantes, né, de fevereiro aí, último final do mês de fevereiro, nossos parabéns, nosso desejo de muita felicidade a todos. Ai, que bom que o som e a imagem estão boas, né? Mais um pouquinho, já começamos. Família leal. Fica lindo, né? Lar espírita, amor e luz. Saudamos a todos. Os do Lar Espírita, Amor e Luz e também os que são de fora estão nos acompanhando. Salve, salve. Família unida, família maravilhosa. Vamos lá, gente, fazendo a nossa preparação? Para mim tá dando o horário aqui. Vamos nos recolhendo? Sentando confortavelmente, relaxando o corpo, esquecendo problemas e preocupações do dia, da semana, do mês. Vamos saudando a espiritualidade responsável pelo leal, saudando os mentores, os anjos guardiões de todos os presentes e saudando os nossos mentores responsáveis pela palestra de hoje. Que possamos ser envolvidos na mesma energia de amor, de luz. Tenhamos mentes e corações dilatados para o entendimento. Que os ensinamentos vindos do Evangelho
de Kardec sejam realmente luz para a nossa caminhada evolutiva e para o nosso cotidiano. Que já possamos, desde agora, ir recebendo dos médicos, dos enfermeiros, de todos os que trabalham com a assistência, a cura, o tratamento dentro do Leal, que já possamos ir nos colocando em condições de receber esse tratamento e esse envolvimento durante o encontro. Sê conosco, Senhor, sê conosco, Jesus, que possamos, num só coração, numa só energia, estarmos muito unidos para que esse estudo seja realmente útil na nossa caminhada evolutiva para todos nós. E vamos então pedindo licença de nossa parte para darmos por iniciado esse encontro debaixo de toda a proteção superior. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gente querida, mais uma vez boa noite a todos. Sejam muito, muito, muito bem-vindos. É um prazer imenso estar com vocês. Dinâmica do perdão. Já agradecemos aí a intuição para que esse tema viesse a nós, logicamente por conta de nossas necessidades que estamos reunidos, e não seria diferente, porque a espiritualidade superior que cuida de nós não erra, assim como o nosso governador do orbe e o nosso Pai misericordioso. Então, pedindo que a gente faça a nossa reflexão hoje sobre o perdão. E veja bem, tudo que nós começamos a refletir mais profundamente, baseados na nossa melhoria, baseados na nossa evolução espiritual, e logicamente também estamos no corpo físico, a nossa evolução física, material, e os nossos irmãos desencarnados que estão presentes, influenciando, lógico, no seu progresso, no seu conhecimento, na vitória das lutas, tudo que traz para a gente reflexões mais profundas, vejam bem, está ligado na nossa forma de relacionamento, está preso a nós. Quando a gente fala de amor, a gente tem que trazer relacionamento. Quando a gente fala de indulgência, ver o melhor do outro, né? Não perceber tanto, não divulgar tanto os erros alheios, na indulgência, nós estamos falando de relacionamento. Quando nós estamos falando de perdão, nós não podemos deixar de falar de relacionamento, não é? Nós, muitas vezes, carregamos ódio, raiva, ressentimento, mágoa devido a relacionamento. Porque, geralmente, não é só por conta de um fato. Se certas coisas acontecem, é porque alguém interferiu nisso, e alguém que lida conosco, alguém que está na nossa caminhada. Então, para nossa evolução, desculpa, gente, para nossa evolução, nós precisamos aprender a nos relacionarmos, não é? E por que será que a gente ainda guarda dentro de nós essas coisas que nos machucam, que nos prejudicam, que fazem com que a gente sinta dor? Não estou falando de dor física, não. Muito mais grave do que a dor física é a dor na alma. Por que será que a gente deixa e traz para a gente ainda essas condições, não é? Por que será que a gente já não se liberta disso de uma forma que a gente possa viver mais leve, mais tranquilo, mais feliz? Nós ainda somos seres em crescimento, em aprendizado. E ainda somos seres humanos em transformação. A hora que nós chegarmos a ser anjos, a gente não faz mais nada disso. A gente, hoje, se a gente fosse vivenciar, se a gente fosse ter relacionamento com os anjos no planeta bem evoluído, né, no planeta celeste, a gente ia ter problema lá. A gente ia arranjar problema lá.
com os anjos. Por quê? Porque a nossa visão ainda é muito míope, a gente ainda está numa estrada muito distorcida na nossa evolução. Então era capaz da gente arranjar encrenca com os anjos lá, ou então apontar defeito nos anjos. Então é melhor a gente ir devagarinho mesmo, buscando o nosso autoconhecimento, buscando a nossa melhoria, para que a gente chegue, né, da forma correta nos locais onde a gente tem que chegar nos planetas evolutivos. Ninguém ultrapassa a caminhada evolutiva. São degraus que às vezes uns sobem mais rápidos, outros mais lentos, mas os degraus de evolução espiritual nós não podemos pular. Temos que subir, temos que passar. Assim como os grandes líderes, os grandes mentores de luz também passaram. A gente pensa, nossa, mas a gente lembra de Estevão, por exemplo, Paulo de Tarso, Estevão, que foi apedrejado, né, a mandado de Paulo de Tarso, que na época era Saulo, e na hora da passagem dele, na despedida dele do corpo físico, ele não falou daquelas dores do apedrejamento. Por quê? Porque os espíritos evoluídos já não sentem tanto a dor como nós sentimos. Já que a gente está falando de dor, né, que a gente traz mágoa, traz ressentimento, traz ódio, raiva, e não perdoa, e fica lembrando das coisas ruins. Mas na hora que a gente tiver já com uma certa evolução, a dor física não vai doer tanto na gente. E nem a dor do outro, porque ele quase, sem conseguir falar ali nos seus momentos de passagem para a vida, de retorno à vida espiritual, Estevão muito, sabe, com aquela voz doce, tranquila, falou, porque também Jesus foi recebê-lo, falou que Saulo não era aquele ser maldoso que todos estavam vendo e que tinha apedrejado ele. Olha só, né? Um espírito de luz consegue ver o melhor no outro, consegue perdoar tudo. Tirou a vida dele apedrejado e a dor não estava doendo tanto. Não é legal quando a gente tiver evoluído? Quem nos maltratar, quem nos apedrejar, tanto com palavras, com atos, com atitudes, não vai ter o mesmo peso que de repente nós sentiríamos hoje. E isso tudo por conta do amor, da fé que Estevão tinha em relação a Jesus. Palavras dele, né? O sinédrio tem o poder de me fazer chorar, mas desconheço-lhe o poder de me fazer desistir do amor que tenho por Jesus Cristo. Olha só, o que é a fé verdadeira, o que é o amor verdadeiro. Nos dá a certeza de que não estamos sozinhos, de que temos a proteção, de que temos os nossos méritos nos fortalecendo para o que a gente tem que passar. É muito interessante a gente de vez em quando relembrar passagens e ensinamentos de grandes mestres. Bom, como a gente está falando ensinamentos e de pessoas fortes e de pessoas baseadas no amor, na sua vivência, não podíamos falar de perdão sem contar uma história que eu acredito que vocês já conhecem, mas vale a pena ser relembrada nesse tema de hoje, do nosso querido Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo. Chico Xavier sempre gostou muito dos animais, sempre teve animais, sempre cuidou. E numa época, vocês lembram, principalmente ele gostava muito de cachorros. Ele tinha o cachorrinho dele que ficou muito doente. Então, independente dele trabalhar o dia inteiro, estar cansado, estar ali, né, doente do corpo dele, que sempre ele teve algum problema no corpo, nos olhos, no coração e etc. Ele chegava em casa cansado do trabalho e ia cuidar do cachorrinho que estava muito doente. E isso estava, a olhos vistos, para a irmã dele, para quem estava junto com ele, vendo o cansaço e o desgaste que o Chico Xavier estava tendo. Então a irmã dele, que teve boa vontade, achando que ia resolver o problema e aliviar a canseira e a tristeza de Chico Xavier, ela foi lá e matou o cachorrinho dele. Lembram disso, né? Gente do céu, Chico Xavier ficou muito triste. Ele baixou a energia dele de
fazer as psicografias, de escrever os livros, de ser médium do jeito que ele era, com auxílio de Emmanuel. Ele ficou muito tempo triste, choroso, que não conseguia fazer as coisas direito, como ele estava fazendo, como era, né, peculiar a Chico Xavier. Aí Emmanuel teve que se aproximar e conversar com ele sério. Ele falou: Chico, nós vamos conversar sério. Você vai parar, pensar e escolher o que a sua irmã mais gostaria de ganhar e vai presenteá-la. Porque essa sua tristeza está dificultando o nosso trabalho mediúnico. Aí o Chico falou: o quê? Ela matou meu cachorrinho, ela me magoou e eu que vou ter que presenteá-la? Aí Emmanuel falou assim: peraí, não sou eu que estou falando. Quem falou que a gente tem que perdoar quem nos fere foi Jesus. Ah, então como foi Jesus que falou, eu vou fazer sim. Ele buscou saber o que era o presente que ela mais gostaria de ganhar e era a máquina de costura dela, que naquela época era muito caro. E Chico tinha um emprego simples, né? Ganhava pouco. Ele foi lá e comprou aquela máquina de costura para a irmã dele. Fez muitas e muitas prestações. Era um presente caro. Mas quando ele pegou a máquina de costura, chegou em casa e levou, presenteando a irmã, na mesma hora, mudou aquela energia que estava em volta de Chico e da irmã. Saiu uma luz forte do coração dela para o coração do Chico. Imediatamente, aquela mágoa, aquela energia pesada, aquela situação dificultosa foi transformada em amor. Ela ficou muito feliz, né? E aí passou essa reflexão para todos, né? Com a luz que foi feita através de uma atitude, de uma ação baseada no amor para o outro que havia ofendido ou magoado de alguma forma, mesmo sem ter a intenção, como foi esse fato que ocorreu com o nosso querido Chico. Então, todos os nossos sentimentos que nos foram conferidos por Deus nos são sagrados, é ouro e prata. Então, nós temos que cuidar dos nossos sentimentos para que a gente não fique se envolvendo nessas energias que se imagina. Chico conseguiu se envolver por conta da mágoa e tinha aquela evolução toda energética, espiritual. Imagina nós quando nos deixamos envolver pela raiva, pela mágoa, pelo não perdão em relação ao outro ou em relação a muitos outros, né? Nós nos deixamos corroer por essa ferrugem que se transforma o sentimento quando deixa de ser baseado no bem, na caridade, no amor. Então nós temos que eliminar essa ferrugem que nos corrói o espírito, que é o nosso sentimento modificado, não sendo o melhor, não sendo o bem, né? Imaginemos tesouros que nós possamos tocar, tipo joia, ouro. Mas o sentimento é da obra divina, é uma beleza, é um valor diferenciado. Nós precisamos realmente cuidar, deixar ele sempre limpinho, sempre brilhante, sempre sendo uma dádiva para a gente. O nosso melhor sentimento é uma dádiva para nós mesmos, porque é uma coisa grandiosa, é uma luz que nos protege diante de situações que podem nos ser dificultosas se continuarmos a insistir no negativismo, na raiva e no ódio. Quem nunca experimentou uma situação de raiva, de desagrado, de solidão, né? Quem nunca teve a sensação de estar sozinho assim, sem proteção, triste, doendo demais alguma coisa que às vezes a gente nem sabe por que está doendo tanto. Muitas vezes acontece isso com a gente. Eu já passei por situações atendendo plantão de orientação, quando eu trabalhava com esse trabalho lá na casa que eu sou voluntária, e vinha às vezes mães falarem sobre
desavenças com os filhos, e aquilo doía muito. Ah, o meu filho está em casa e fica lá trancado no quarto, só no computador, então no celular, não fala comigo, e eu fico ali só servindo como se fosse uma serviçal para fazer comida, para pôr roupa para lavar, para arrumar a cama, tal, tudo. E a gente vê que hoje em dia tem muita jovialidade que faz isso. Não é só naquele tempo que eu estava lá no plantão. Até hoje ainda acontece isso. Porque a gente recebe lá no programa da rádio situações como essa. O que eu faço? Meu neto está lá trancado, não fala comigo. Tá, é muito comum a gente pensar nessa situação, não só como se fosse de interiorização, mas aí fica os jovens sentindo o sentimento de solidão, e fica quem está fora, ou a avó, ou a mãe, ou o pai, ou às vezes até, né, uma tia, alguém, também sentindo essa solidão, tendo essa sensação, né, precisando de uma mão estendida, dizendo, nossa, eu estou me sentindo, né, como se eu não fizesse nada certo, como se tivesse dentro de casa um inimigo meu. Eu não sei se vocês já passaram por isso, eu acredito que sim. Né? Meus filhos, quando eram adolescentes, jovens, também tinha essa situação de ficar só na deles, e a gente falava, nossa, mas conversa, fala. Não, eles querem conversar com os amigos, eles querem conversar quem pensa igual, quem tem a mesma energia. E a gente, quando vai passando, né? A mãe vai passando mais, não, né? Deixa lá porque não me entende, ou etc. Só que nós precisamos lembrar também que nós estamos vivendo reajustes na família. Não é? Muitos que estão dentro da própria família, é raro quem vive só baseado no amor, no entendimento, no abraço, no beijinho. Não é assim. Muitas vezes aquele que vem como nosso filho, como nosso neto, que está ali junto com a gente, até mesmo como amigos, etc., dentro de casa, ou uma sogra, um sogro, são espíritos que precisam de reajuste conosco. E aí cabe que a gente lembre aqui agora, meus queridos, a bênção do esquecimento do passado. Aí a gente se pergunta, vocês podem perguntar para mim, se a gente estivesse lá, né, pessoalmente, lá no Leal, como que está essa situação? Por que eu não consigo entender que eu preciso esquecer do passado, então eu vivo querendo saber quem eu fui em vidas passadas, quem tal pessoa foi para mim? Ainda existe muito isso. Eu gostaria de saber o que a pessoa foi na minha vida, por que a gente se entende demais ou por que a gente não se entende demais. E a gente diz aqui agora que é uma bênção o esquecimento do passado. Sabe por que a gente não lembra das nossas vidas pretéritas? Porque nós não aprendemos a perdoar. Geralmente dentro de casa ou então na nossa convivência são pessoas que nós praticamos muito mal para eles, ou que eles praticaram muito mal para a gente. E vem essa oportunidade bendita, abençoada, de termos o reajuste, de aprendermos a amar, independente da situação. Não importa, né, o que o outro fez, o que está fazendo, porque o que o Evangelho traz para a gente, no seu capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, perdoai para que Deus vos perdoe, né? O sacrifício mais agradável a Deus, a indulgência, o atire a primeira pedra, aquele que estivesse em pecado, é justamente para a gente fazer o bem sem olhar a quem. E esse esquecimento do passado nos traz a certeza de que podemos fazer o nosso melhor, independente para quem seja. Se nós temos alguém que não está conseguindo se entender com a gente, ou a gente não está conseguindo se entender dentro da família, vamos lá pedir força nas nossas orações. Antes de fazer a nossa oferenda no altar, como diz o capítulo 10 do Evangelho, vamos lá e nos reconciliemos com o nosso adversário e voltemos para fazer a oferenda. Ah, Celina, mas eu vivo querendo ficar de bem com meu cunhado, com a minha prima, seja lá com quem for, e eles não querem a minha mão estendida. Porque pode acontecer isso, não pode? Então, aí o que nós vamos dizer, também baseado no Evangelho? Faça a sua parte. De repente, se o outro não quer a reconciliação naquele momento, de repente ele não está ainda preparado. É aquela frutinha que não amadureceu ainda. Mas dê você o seu melhor, se liberte daquele sentimento de não perdão, de raiva, de ressentimento. O outro, na hora certa, vai enxergar. Porque mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que ser amigos de todos. Nós vamos ter que estar de bem com todo mundo que está no nosso caminho. Não é assim? Jesus não amou a todos, Jesus não ama a todos.
e Ele é o governador do nosso orbe, nós também seremos governadores de mundos, de planetas. Então nós vamos sim, mais cedo ou mais tarde, aprender a amar a todos, independente de quem seja, a perdoar a tudo. Quando Jesus falou, ele foi arguído e falou, não, você tem que perdoar 70 vezes, 7 vezes. Eu costumo dizer entre parênteses, cada erro, né? Porque senão a gente vai fazer as continhas aí, dependendo da idade que a gente está, a gente já perdoou várias coisas. Temos que perdoar sempre e independente do mal que estejam fazendo para nós. Pois é, mas vocês podem fazer essa pergunta que eu te falei antes, e aí muitas vezes, gente, a pessoa não está nem percebendo que está nos magoando. Ai, mas aquela pessoa eu já ajudei tanto e continua sendo ingrato, eu não vou fazer mais nada. Não. Não é para perdoar 70 vezes, 7 vezes cada erro? Nós temos que continuar fazendo sim, independente da ingratidão do outro. Independente da injustiça que nós achamos que somos injustiçados, né? E muitos dizem que não existe nem ninguém injustiçado. Pode haver injustiças, mas ninguém injustiçado. Então vamos entender, vamos fazer a nossa parte, já que a gente está estudando o Evangelho, já que veio reflexões para nós, fincarmos nesse assunto do perdão, para que a gente possa se libertar. Né? Se a gente já está com uma perspectiva em relação à situação, em relação ao outro, melhor do que a gente tinha algum tempo atrás, de repente o outro não está nesse patamar ainda, não está naquele degrauzinho que a gente falou no início. Então deixa, o cara não está nem percebendo que ele está sendo ingrato, que ele está machucando, que ele está recebendo as coisas que ele não está retribuindo. E outra coisa, nós precisamos lembrar que tudo aquilo que a gente vê demais no outro é porque existe em nós. E se nós pegarmos a nossa ficha reencarnatória, e se uma hora ou outra for permitido a gente saber alguma coisinha, mesmo em sono físico, ou de repente no encontro espiritual, que a gente não lembre quando voltar do sono físico, e a gente conseguir lembrar ou ver naquelas telas que mostram para os espíritos e podem mostrar para a gente durante o sono físico, de repente a gente vai ver que na nossa história de crescimento, nós já fizemos exatamente aquilo que estamos recriminando no outro. Então, o Evangelho abre os nossos olhos dizendo, não julgue, não aponte o dedo. Nesse capítulo 10 do Evangelho termina dizendo assim, será que a gente deve apontar o erro do outro? Se está prejudicando só ele? Se está prejudicando só ele, não. Mas se estiver prejudicando a muitos, aí sim nós temos a obrigação, mas com todo o amor e com toda a intenção de auxílio, aí sim dizer, olha, está acontecendo isso, tal pessoa está fazendo, mas precisamos ser cuidadosos demais, né? Nós precisamos ver também as nossas limitações que nos afastam das energias boas, que nos afastam do crescimento que nós tanto esperamos, né? Essa corrente divina que nós costumamos falar nos programas da TV, né? Como entrar no Wi-Fi do Cristo, entrar na corrente magnética, amorosa de Deus nosso Pai, depende de nós. Se nós estivermos dentro desses sentimentos de não perdão, de não entendimento para o outro, de não termos a paciência necessária, a tolerância necessária com o outro, nós não conseguimos nos conectar com o melhor que quer vir e que é emanado para a gente. Todos nós temos os nossos mentores, nós sabemos, nós sempre falamos isso. Temos toda a proteção, até muito maior do que a gente acha que tem e que a gente mereceria. Nenhum de nós está sem proteção, sem o auxílio, sem a mão estendida do nosso Pai maior e dos nossos mentores. Então nós precisamos fazer por onde nós valorizarmos o nosso melhor sentimento, que é o maior patrimônio do nosso espírito, não é? O amor que nós sentimos pelo outro, o cuidado que nós temos em relação realmente àquilo tudo que a gente precisa para ser empurrado para frente, depende dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Lembra que quando a gente começa a ter atitudes repetitivas no bem, aquilo vai se tornando hábito, o hábito se torna caráter. E o caráter é o melhor que nós podemos oferecer ao outro, ao planeta, ao nosso caminho evolutivo, não é? E muitas vezes precisamos lembrar que Deus usa as nossas mãos para auxiliar o outro,
para enxugar a lágrima do outro, né? Então nós temos que estar sempre ligados no nosso melhor sentimento de auxílio, no nosso melhor sentimento de amor, de perdão, de darmos ao outro aquilo que a gente gostaria de receber. Se a gente lembrar das mães, as mães doam, estou dando exemplo aqui das mães, né? Tem muitos pais aí que são pai e mãe ao mesmo tempo, muitas mães que são mãe e pai ao mesmo tempo, muitos tios, uns que não são nem parentes e cuidam, né, de crianças, de idosos com todo o amor. Se a gente pensar, por exemplo, numa mãe, eu, na época que eu amamentei, teve uma época, não no meu primeiro filho, no segundo filho, que eu não conseguia amamentar porque o meu seio sangrava muito, né? Eu tive meus partos tudo de alto risco, foi meio complicado. O primeiro foi bem complicado, o segundo quase eu não conseguia amamentar porque feria, sangrava tudo. Aí eu falava assim, meu Deus do céu, eu estou dando sangue para o meu filho em vez de eu estar dando leite que precisa fortalecê-lo e amamentá-lo. Aí a gente pensa, se a gente lembrar o sofrimento da mãe quando tem um filho, ou então quando está cuidando do crescimento dele logo nos primeiros dias, que nem foi o meu, a gente pensa assim, não, eu não deixaria esse sofrimento porque era uma dor tamanha. Eu não sei se alguma de vocês amamentou e o seio sangrava e o bebê tendo que mamar. Nossa, é uma dor tamanha. Aí, mas se eu lembro disso hoje, mesmo assim, eu acredito que qualquer mãe não desistiria de ter seu filho por conta da dor, não só do parto, da cirurgia ou do parto normal, mas também da dor, de repente, de amamentar com o seio todo machucado. Não é? A gente seria mãe do mesmo jeito. Nós amamentaríamos do mesmo jeito, independente da dor. Então, veja bem, quando a gente ama, quando a gente quer dar o nosso melhor, e também não importa quem, ou até a gente sabendo quem é, isso já muda completamente a nossa situação de ser humano encarnado. E a gente pode dizer, mas acontece que eu não tenho condição disso. Todos nós temos condição de dar o nosso melhor, de esquecer as coisas que não foram tão legais pra gente, que nos trouxeram dor e sofrimento. Por quê? Por que a gente deve pensar sempre no melhor de nós e darmos sempre o nosso melhor? Por que nós devemos perdoar todo o mal que nos é feito desde muito tempo ou que continuarão fazendo? Gente, simplesmente porque a gente precisa do perdão. E Deus, nosso Pai, nunca vai dizer, olha, você não erre de hoje para amanhã mais porque eu não vou mais te perdoar. A gente sabe que não é assim, né? E a gente tem que dar o nosso melhor através do perdão, porque como a gente começou falando de relacionamento, os relacionamentos precisam ser cultivados, que nem a plantinha, né? Vai lá, coloca água, deixa pegar um pouco de ar, um pouco de sol, um pouco de chuva. Se não precisa disso, trata da forma que a plantinha precisa, igual os relacionamentos. Porque senão o relacionamento pode adoecer, o amor pode adoecer e pode acabar. E todos os nossos relacionamentos têm um propósito de crescimento, de transformação para todos nós, não é? Se de repente terminamos um ciclo dentro de um aprendizado com tal ou tal pessoa, terminou-se um casamento, terminou-se uma relação no emprego, terminou-se alguma coisa dentro de uma casa espírita, alguma tarefa que estava se realizando e de repente, não, a partir de agora vai ser outra pessoa a realizar aquilo. Gente, temos que agradecer o aprendizado. O ciclo de evolução para a gente vem através de várias formas, não é? Então nós não temos que ficar magoados por certas situações de mudança, nós não temos que ficar injuriados ou blasfemando contra Deus quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Nós temos que saber perdoar tudo que vem ao nosso encontro e enxergar com outro foco aquela situação. Porque senão a gente não perdoa, a gente não vai entender o que está acontecendo. Não é? Quantas pessoas que se separam e ficam muitos e muitos anos com ódio daquela pessoa que saiu do relacionamento. Não sabendo agradecer o período que viveram junto, o aprendizado, tudo que realizaram, muitas vezes os filhos que trouxeram ao mundo. E olha, lembrando
que Deus usa os laços afetivos para nos puxar para o melhor de nós, não é? Muitas relações humanas adoecem por conta de nós não sabermos enxergar que na época que estiveram juntos, ou os amigos, ou o pessoal de trabalho, ou a família, ou o relacionamento do casal, seja lá como for, teve alguma valia para o seu crescimento. Então não podemos deixar adoecer isso. Nós temos que logo colocar um remedinho e enxergar o melhor, né? Veja bem como nós temos que agradecer também, lembrando de tudo que vem ao nosso encontro como aprendizado, como um segredo de evolução para a gente. Lembra na época de Francisco de Assis, quando já estava velhinho, antes de desencarnar, que ele ficou cego e cuidava do jardim dele com todo o amor, como se ele tivesse ainda a visão sadia? E aí alguém que estava passando, um jovem, né, perguntou para ele: nossa, se você morresse amanhã, o que você gostaria de fazer? Aí ele falou assim: eu gostaria de continuar cuidando do meu jardim, das minhas plantinhas como eu cuido até hoje. Veja só a importância do amor e a não revolta por situações que nos acometem. Lógico, ninguém está dizendo aqui que a gente tem que ser mártir, que a gente tem que ser Francisco de Assis, que a gente tem que ser Jesus, não é isso. Mas são exemplos que nos fazem refletir como muitas vezes nós deixamos de entender, de perdoar, de estender a mão por situações que são muito mais simples para a gente do que quando a gente vê para o outro. As atitudes de amor, de benevolência, né? O Evangelho fala, aliás, o Livro dos Espíritos, também o Evangelho fala que nós devemos ser benevolentes para com os outros, não é? Indulgentes para os erros alheios e ter o perdão das ofensas todas que vieram ao nosso encontro. Então, olha lá, benevolência, enxergar também o bem em tudo, em todos. Ser bom, mas bom de verdade, não bonzinho. Ser benevolente é ser mais do que bonzinho. Ser indulgente, como nós já falamos, e como cita o capítulo 10 do Evangelho, é enxergar o que o outro tem de melhor. Eu costumo dizer que ser indulgente é ser o melhor advogado de defesa de alguém que, como nós, tem coisas boas e tem coisas erradas, negativas, que acertam e que erram, mas que a gente quer que vejam nossos pontos bons, os nossos pontos fortes. Então, sejamos nós quem vai ver no outro também o que o outro tem de melhor, o que tem de bom, independente dos erros, independente das fraquezas, independente dos tropeços. E aí, o perdão das ofensas, né? Que entra tudo que a gente está falando. Será que a gente está conseguindo olhar, quando a gente olha uma pessoa que está muito tempo perto da gente, o tempo vai passando e vai aumentando, a gente começa a enxergar mais profundamente. Só que quando a gente enxerga mais profundamente, a gente enxerga também o que a pessoa tem de pior. Isso a gente tem que mudar. Que nem você olhar para o chão e conforme você vai fixando a sua visão, quando você olha um quadro e começa a entrar no estado de meditação, de concentração, daqui a pouco você não enxerga nada em volta. Você consegue ver os detalhezinhos, você fixa no chão, você olha as pedrinhas pequenininhas. E a gente olhando muito de perto, as pessoas que estão dentro de nós, pertinho de nós, né, olhando muito dentro de cada um, a gente começa a enxergar os defeitos, essas pedrinhas minúsculas. E Chico Xavier falou: olha, não se olhe muito a fundo, nem ao outro, muito no interior. Porque a gente vai ver coisas que não são tão boas. Não somos ainda seres angelicais, como nós já falamos. Então a gente precisa ter cuidado. A gente precisa ter cuidado para que o nosso amor, o nosso sentimento não adoeça, para que a gente não se sinta assim. Porque conforme a gente estiver emanando energia, a gente pode ou atrair pessoas para junto de nós ou afastar praticamente todas. Então, se a gente começar a olhar demais só o defeito do outro, a gente pode ver relacionamentos de muitos e muitos anos, casamentos de muitos e muitos anos, teve muita história de perdão, teve muita história de deixar passar. Qualquer relacionamento de amizade de muito e muito tempo, logicamente não existe relacionamentos que não haja ainda feridas, que um não vá machucar o outro.
Mas por causa disso a gente vai ter que terminar tudo quanto é relacionamento? Não vai ter mais amigo, não vai ter mais casal, não vai ter mais nada? Não. Aí Chico falou isso, né? Não olhe tão a fundo e não se olhe tão a fundo que você vai se machucar. A gente tem que se olhar com critério de a gente ir se melhorando aos poucos, mas não se encostar na parede ou se colocar no chão e ficar pisando na gente mesmo. Porque nós temos erros ainda. Se a gente ficar falando, nossa, mas eu sou só isso de ruim, eu sou isso de ruim, eu não faço nada de bom, eu não sei fazer nada, eu não sou capaz de fazer nada. Gente, é acabar com a gente mesmo. É nesse ponto que foi dito pra gente, né? Não se olhe tão a fundo para não se criticar e se martirizar a ponto de você não sair do lugar. E não olhe tão a fundo as maldades do outro, que é para você não ficar sem amigo, sem ninguém. Porque a lição do amor vem através de várias formas de aprendizado. Não é só tudo mar de rosa, não é só tudo bonzinho demais, não. Né? A gente tem que ver realmente que muitas dádivas que nos são dadas, nós precisamos usar com sabedoria. Que a gente tinha falado dos sentimentos. Nós precisamos saber usar as nossas palavras para curar, para auxiliar, para fortalecer o outro, não é? Como nós falamos, o amor é uma grande aventura e cada um está num degrau de evolução. Então nós precisamos sim entregar o melhor que existe na nossa versão atual, perdoando, crescendo a cada dia, molhando a plantinha dos relacionamentos, sabendo que nós temos a imortalidade do espírito, que é a maior dádiva que Deus nos deu, e que nós vamos chegar a um grau de aperfeiçoamento e de felicidade que hoje a gente ainda não tem nem noção. Mas só o saber, com certeza, que nós vamos nos livrar dos nossos defeitos, assim como o outro também vai, e que nós vamos chegar a auxiliar muito, diminuir nossas dores, como foi, né, que nós falamos de Estevão, depois de Saulo, que virou Paulo de Tarso, as dores que Jesus, não é, que Jesus passou e que deixou aí como ensinamento para todos nós. Para a gente encerrar essa reflexão, que eu já devo estar no meu limite aí, a gente não pode deixar de citar aquela passagem que foi os últimos suspiros de Jesus aqui na terra. Quando ele já estava não aguentando mais o seu corpo físico por conta das dores, dos machucados, e que veio toda uma equipe de espíritos de luz, de anjos celestiais, recebê-lo para que ele voltasse para a espiritualidade na posição de governador do planeta, que ele voltasse a ocupar o seu cargo de governador do planeta, e veio o anjo que cuidava de Maria, veio anjos médicos, veio anjos da tranquilidade, que estavam alguns cuidando de João, veio anjos de vários tipos, de várias forças, de várias luz, não é? E por último, e eles estavam tocando harpas, estavam em festa no plano espiritual. Lógico, Jesus estava voltando, tinha cumprido a sua missão. Nisso vem o anjo correndo, lá do fundo, sentindo que Jesus queria falar alguma coisa, encostou o seu ouvido na boca de Jesus, já com o rosto caído, já nos seus últimos realmente suspiros. E Jesus era o anjo da caridade. E Jesus falou para ele: vai socorrer Judas, porque ele acaba de cometer suicídio e desencarnar. O anjo voltou correndo, saiu, né, de onde ele veio e foi fazer o que Jesus tinha falado. Isso daí é uma das maiores lições de perdão que nós temos que refletir. Nos últimos suspiros, mesmo assim, com aquela dor tamanha, vendo o sofrimento de Maria, de João, de muitos outros que estavam ali aos pés da cruz, Jesus lembrou, não dele, mas de quem estava pior do que ele, que era Judas, e estava cometendo suicídio, e pediu socorro para ele. E falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, o que estavam fazendo com ele. Olha que ponto nós precisamos chegar, e vamos chegar mais cedo ou mais tarde, em relação a perdoar tudo o que fizerem conosco. Olha,
o Evangelho nos conduz a humanidade inteira, né, para a vitória através do amor, do perdão, da caridade. Então, que nós possamos ter nessa noite a reflexão interior no coração de cada um de nós que estamos reunidos aqui nessa sala hoje e que vão nos ouvir depois. A força e a certeza de que dias melhores virão, de que possam fazer o que for contra a nossa matéria e até mesmo contra o nosso espírito. Se estivermos fortalecidos nesse amor, no perdão verdadeiro, nós teremos a vitória. A dor passa, tudo passa, como também disse Chico, tudo passa na nossa vida, o que é alegre, o que é triste, porque tudo busca o equilíbrio, e nós temos a vitória nas nossas mãos, dependendo das nossas atitudes hoje, mais rápida ou mais demorada. Então, eu desejo a você que está comigo nesse encontro e nessa reflexão de hoje, que o seu espírito, que o seu coração, que o nosso seja muito fortalecido, que a gente possa realmente receber essa luz do alto para dilatar a nossa vista, para sairmos das trevas do não perdão, do não esquecimento de muitas coisas que fazem e já fizeram conosco, para que a gente tire realmente esse peso do nosso ombro, da nossa alma e possamos ser mais felizes. Possamos sorrir entregando de presente para o outro o nosso carinho, a nossa alegria, o nosso entendimento. Sabendo que hoje já somos um pouquinho melhores do que fomos ontem. Vamos mais uma vez nos recolhermos? Deixa aí do lado seu copo de água. Mais uma vez, leve seu pensamento até Jesus. Vamos unir os nossos corações. Vamos unir as nossas energias. Vamos agradecer a toda a equipe espiritual do Leal, a toda a equipe de trabalhadores, a toda a equipe que esteve conosco nesses momentos de reflexão, trocando e emanando energias para fazermos e sermos melhores. E sentindo a presença do nosso Mestre, sentindo a presença dos amigos espirituais responsáveis pelo tratamento de todos os assistidos e de todos nós nessa noite. Vamos deixando que eles cuidem de nós. Vamos deixando a nossa mente, o nosso espírito em condições de recebermos um passe da espiritualidade superior, refazendo a nossa força e a nossa energia material e espiritual. Nesse instante, estamos recebendo dos médicos de luz, dos mentores da casa, do tratamento, tudo o que precisamos para a nossa caminhada. E nesse instante, as nossas águas são fluidificadas com o remédio necessário para cada um presente. Esse tratamento vai continuar durante o sono físico e amanhã estaremos muito mais restabelecidos e fortalecidos. Essas vibrações de amor alimentam todo o nosso lar, todos os que se encontram nele, os que moram, os que entram, os que voltam, os que saem, recebem essa energia de força, de cura, de tratamento. Assim como nós pedimos que esse tratamento seja feito a todos os nossos irmãos necessitados, a todos os nossos irmãos que se encontram em equilíbrio e saúde, aqueles que não se encontram bem no corpo e no espírito,
que estão nos hospitais, nos leitos de dores, que estão nos presídios, nos asilos, nos orfanatos, nas casas de dependência química, nas ruas. Nós pedimos, Pai amado, que esse remédio que acabamos de receber possa ser aplicado em todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que estão conosco agora. Pedimos que essa luz que sai do nosso peito, baseados no amor e na fé, na harmonia, possa envolver todo o nosso planeta Terra em qualquer cantinho. Todos os doentes atingidos por esse vírus que está tomando conta do nosso planeta. Te pedimos, Pai, equipe de médicos do espaço que possam trazer a cura para o nosso planeta, para todos nós. Porque precisamos, Senhor, da Tua força, da Tua mão amiga, para vencermos essas batalhas que estão tão difíceis para nós, filhos tão frágeis, tão imperfeitos ainda na fé, tão ainda cegos para a Tua misericórdia. Pai querido, Maria Santíssima, nossa Mãe misericordiosa, de luz, nosso irmão maior, todos os mentores, todos os anjos guardiões, nós agradecemos nesse instante tudo o que acabamos de receber. Agradecemos a oportunidade desse reencontro. Pedimos força, luz, amor, harmonia para a casa que nos deu essa oportunidade de trabalho. Que todos os trabalhadores, dirigentes, presidência, sejam fortalecidos cada vez mais, para que continuem nesse trabalho abençoado. E de nossa parte, nós vamos pedindo licença para encerrarmos esse encontro e que todos tenham uma noite abençoada, fortalecida, que os nossos espíritos possam seguir em trabalho, em aprendizado e em tratamento durante o sono físico. Sê conosco, Senhor, agora e sempre, e toda a nossa gratidão. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Gente querida, gratidão, mais uma vez o nosso parabéns aqui para Maria, aniversariante de ontem, para os aniversariantes de fevereiro, para os aniversariantes que começa segunda-feira em março, mas aí no final de março, outro encontro marcado conosco, a gente cumprimenta mais uma vez. Fiquem com Deus, Deus abençoe, ótimo final de semana. Até a próxima!